A seleção olímpica masculina de futebol está fora dos Jogos de Paris 2024. Após termos sido campeões no Rio de Janeiro em 2016 e em Tóquio 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia, nós não teremos a possibilidade de defender o tricampeonato. E por que isso acontece? A gente tem aquela mania de achar culpado para tudo, mas a verdade é que algumas falhas no processo contribuíram para essa eliminação, das quais o jogo de hoje foi apenas uma continuidade dessas falhas. O Brasil não foi eliminado somente pelo jogo de hoje, mas é eliminado porque é um time mal treinado e não tem padrão de jogo. Somado a isso, a gente não tem também muitos dos jogadores importantes que clubes europeus não liberaram. Então, esse time que disputou o pré-olímpico seria completado e algumas peças seriam descartadas caso o Brasil alcançasse a classificação. Outra coisa que o técnico Ramon não tem é um padrão de jogo convincente, né? E a gente não tem uniformidade no padrão de jogo entre seleções de base e seleção principal. Cada treinador treina de um jeito, e isso é diferente do que os países que hoje são os tops do futebol mundial fazem, né? Não que o Brasil não seja um país top no futebol mundial, mas a gente ainda conta muito com valores individuais e menos com padrão de jogo coletivo. Foi isso que aconteceu. A imprensa colocou nosso time como favoritaço, e de fato era, mas não porque tinha um padrão de jogo legal, porque o time jogava redondinho, e sim porque temos alguns 5 destaques que são muito bons, dos quais a gente cita aí o Endrick, o John Kennedy, o Gabriel Peck e mais alguns outros. Hoje, precisando ganhar o jogo com 0-0, o Ramon tirou o Endrick, simplesmente, né? O Brasil também não convenceu durante a evolução do torneio, jogou melhor que outras equipes que tinham um padrão de jogo inferior ao do Brasil, né? Mas não soube convencer. O Brasil não conseguiu, por exemplo, aquelas vitórias incontestáveis que a gente esperava com tantos craques no time. E outra coisa é que o time também não é aquela coisa que falam por aí. A gente disse que tem aí alguns destaques individuais, mas o time como coletivo não apresentou bom futebol. Ganhou porque o nível de outras seleções não é igual ao do Brasil, mas na hora do quadrangular final de decidir, a gente pecou. Bom, fica aí a dica para as bases da seleção brasileira e também dos clubes para se modernizarem o quanto antes. Eu vivo falando por aqui, o Brasil precisa mudar, precisa reestruturar seu futebol, precisa entender o jogo, precisa ser menos ofensivo e mais organizado defensivamente. E nenhuma das seleções pratica esse padrão de jogo, nem mesmo a principal. Dessa forma, vai ficar difícil.